Sou professora de Direito do Trabalho na PUC e coordenadora da pós-graduação Lato Sensu Direito e Processo do Trabalho. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse evento e uma honra presidir esse debate de tamanha relevância e atualidade. Inicialmente, gostaria de saudar os meus colegas participantes desta mesa de discussão, o professor Dr. João Batista Berthier, o professor Dr. Enoque Ribeiro dos Santos e a professora mestre Fernanda Mendes, todos professores de nossa pós-graduação. Também gostaria de aproveitar e agradecer a todos os participantes que nos acompanham neste momento através desta webinar, que enfoca 3 vertentes do direito do trabalho: o constitucional, o internacional e o coletivo. Bem, dito isso, é importante salientar o marco normativo jurídico geral estabelecido no âmbito da pandemia, citando os seguintes diplomas legais. Em primeiro lugar, a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, que estabelece justamente a necessidade de afastamento de casos suspeitos, a quarentena e medidas preventivas de transmissão comunitária. Citar também o Decreto Legislativo de 6 de março de 2020, que decreta o estado de calamidade pública. No âmbito da pandemia, nós temos 2 medidas provisórias principais. A primeira, a 927, que dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública, e uma segunda, que é a medida provisória 936, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública. Dito isso, eu vou passar a palavra para o professor Enoque Ribeiro, que discorrerá sobre algumas considerações que ele julga pertinente em relação ao direito coletivo do trabalho. Por favor, professor Enoque, eu gostaria de contar com a sua participação agora. Tudo bem com o seu aparelho, seu vídeo? Tudo ótimo. E microfone? Perfeito. Ok, então Sim, podemos dar início à sua fala, por gentileza. Em primeiro lugar, professora Daniela, eu gostaria de agradecê-la pelo amável convite de participar desse evento tão importante ao lado do professor Berthier, caro e querido colega, e também da professora Fernanda Mendes. Gostaria de cumprimentá-los, gostaria de cumprimentar todos os que estão participando desse evento agora, juntamente conosco. E é um prazer fantástico estar aqui com vocês para falar desse assunto maravilhoso que é o direito do trabalho. E o direito do trabalho, ele se apresenta agora muito mais importante ainda quando nós estamos passando por um momento todo especial, um momento de reflexão, um momento de recolhimento. Eu diria também que é um momento de solidariedade e posso até dizer também que é um momento que nós iremos experimentar certamente um divisor de águas. O direito do trabalho certamente será antes da pandemia e após a pandemia nós teremos um novo direito do trabalho, renovado e que passou por uma tremenda reflexão. E o que eu posso dizer é que, nesse momento, nós temos praticamente 2 MPs em vigor, que é a 926 e a 936, que a professora Daniela comentou, só que essas 2 MPs que promoveram essa inversão das fontes normativas do direito do trabalho, elas têm um prazo certo de vigência. Então, essa inversão normativa no direito do trabalho tudo isso deve voltar ao normal a partir do momento em que o governo decretar o fim da pandemia. Se nada acontecer até 31/12/2020, é essa data que diz justamente as 2 MPs. Então, o artigo 2º
das MPs diz que o prazo de vigência delas é até 31/12/2020, que é o prazo do estado de calamidade pública. Agora, o interessante também é que nós estamos vivendo um momento de muita dor, de muita tristeza, né, com tantas mortes, afetando tantas famílias. E, de um lado, o Estado ele volta a ser um estado do bem-estar social. Na verdade, o Brasil nunca teve um estado do bem-estar social. Então, nós temos aquilo que se aproxima de um estado do bem-estar social, mas de forma precária e por prazo determinado, quando o Estado começa a concretizar alguns direitos fundamentais dos trabalhadores na área da saúde, da proteção à vida, e também o próprio Estado não apenas protege o trabalhador, como também avança um pouquinho mais na informalidade. Nós temos cerca de 40 milhões de trabalhadores na informalidade. Eles também estão sendo contemplados com R$600 em 3 parcelas, se não me engano, 2 parcelas, mas há uma possibilidade agora do governo federal estender, talvez para 3 parcelas, e já há uma conversação no Congresso Nacional no sentido de se tornar uma renda para aqueles que não podem trabalhar, uma renda perene, da mesma forma que o Bolsa Família. Então, poderíamos dizer que estamos experimentando uma fase totalmente nova no direito do trabalho, que devemos retornar para a supremacia do negociado sobre o legislado até o final do ano, porque em tempos de guerra nós temos um direito de guerra. Em tempos de paz nós teremos, obviamente, a volta à situação anterior. E eu gostaria de acrescentar nesse pequeno espaço, antes de fechar minha fala, que ela é limitada aí aos 15 minutos, de dizer que após a pandemia, nós teremos um novo direito do trabalho, como eu estou colocando para vocês, não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas um direito do trabalho muito mais valorizado naquilo que diz respeito aos trabalhadores do conhecimento, aos trabalhadores da informação e também dos trabalhadores por plataformas digitais, o teletrabalho, o home office, as fintechs. Então, tudo caminha para uma grande valorização de novas formas de trabalho, inclusive com reconhecimento de vínculo, que até então os nossos tribunais não estavam reconhecendo. Eu já passei a entender agora que os trabalhadores de plataformas digitais, como, por exemplo, do Uber, que há a possibilidade do reconhecimento do vínculo de emprego. Então, eu creio que nós teremos uma grande transformação no direito do trabalho, justamente com a motivação de se evitar muitos deslocamentos e também essas novas formas de trabalho ligadas à tecnologia da informação, ligadas às plataformas digitais e a volta de um papel preponderante do sindicato. O sindicato não pode sair de cena, né? Porque o sindicato, como legitimado, nós devemos valorizar mais ainda o sindicato na defesa e na proteção dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores que precisam muito mais dessa proteção, que são aqueles que trabalham nas pequenas e médias empresas, onde nós sabemos que no Brasil a grande configuração empresarial é justamente nas pequenas e médias empresas. Tá? Então, para iniciar, professora Daniela, seriam essas as minhas primeiras palavras para deixar que vocês se manifestem para depois nós começarmos a nossa dialética. Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, professor Enoque, pelas suas palavras tão esclarecedoras e de peso, porque nós aqui todos respeitamos muito todo o seu conhecimento e a sua participação é essencial para que esse debate seja efetivo, produtivo, proveitoso e, obviamente, que quando nós falamos de direito coletivo, nós não podemos nos afastar
desse papel principal do sindicato no direito coletivo, que também é designado direito sindical. Então, na doutrina de qualidade, o direito do coletivo de trabalho também é conhecido como direito sindical, onde o sindicato é o principal ator dentro desse diálogo social. E esse diálogo social que nós, operadores de direito, e nós que estamos pensando e debruçados em cima dessas medidas que efetivamente estão deixando o nosso cenário num total rebuliço, é que houve um afastamento do sindicato nessa negociação, inclusive, de um preceito constitucional que não gera nenhum tipo de problema numa interpretação clara, que é o artigo 7º, inciso 6º e o 13º. Então, nós temos uma possibilidade de redução de jornada com consequente redução de salário sendo implementada a nível de acordo individual do trabalho. Isso, para nós, é uma grande evolução. Então, é por isso que, realmente, a nossa visão ela tem que vir acompanhada de um porvir e com uma reflexão do impacto dessas medidas que foram tomadas, obviamente, num estado de calamidade, visando essa manutenção de postos de trabalho e claramente, da renda. Então, dentro desse contexto de um direito vivo, direito coletivo do trabalho vivo, dinâmico, e com uma nova configuração dada pela reforma trabalhista, pelo 611A e pelo 611B da CLT, uma das perguntas principais que eu tenho para fazer em relação a esse assunto para você, professor Enoque, é a questão da representatividade desses sindicatos. Sim. Qual é o impacto dessa medida provisória no que diz respeito à representatividade sindical? Se o princípio da unicidade sindical ele teria ou não influência nessas medidas desburocratizantes que foram tomadas em função da urgência dessa manutenção de renda e de emprego? E se, depois da pandemia, como foi bem lembrado pelo senhor, se a gente vai ter uma reprodução dessa flexibilização a nível de contrato individual, que para nós é inaceitável. Bem, professora, o que eu entendo é justamente o seguinte, que nós temos uma fase agora precária, por prazo determinado, onde ocorreu assim, essa inversão das normas. Então, hoje vale o ajuste individual expresso, que, na verdade, não está sendo obedecido. A notícia que nós temos é que muitas empresas, pura e simplesmente, encaminham um e-mail ao trabalhador dizendo que ele está desligado ou que ele, eventualmente, está com seu contrato suspenso. Então, isso não é ajuste entre empregado e empregador expresso. Isso é uma comunicação. Então, por isso que eu creio que o Ministério Público do Trabalho está recebendo tantas denúncias, como o próprio professor Berthier falou, ele deve discorrer sobre esse assunto. Esse é um problema. O outro fato foi que a declaração de constitucionalidade das duas MPs, da MP 927 e a MP 936, na verdade, não agradou muito a doutrina, justamente porque houve o afastamento do sindicato de Sena e aquele mesmo Estado que, o ano passado, enalteceu o sindicato, elevou o sindicato e seus instrumentos jurídicos acima da lei federal, dizendo para o sindicato, ora, sindicato, os instrumentos que você celebrar lá com outros sindicatos patronais ou, eventualmente, o acordo coletivo com a empresa, vai valer mais do que a lei. Então, aí nós tivemos aquele fenômeno jurídico onde a CLT passou a ter uma natureza bidimensional. Natureza bidimensional, ou seja, a mesma CLT ela tem uma natureza para o direito individual e para o direito coletivo. Para o direito individual, essa CLT é uma norma cogente, é uma norma de imperatividade absoluta ou relativa. Então, ela, todos os seus termos, ela vale para o contrato individual de trabalho. Agora, em relação ao contrato coletivo de trabalho, à autonomia privada coletiva,
aquela mesma CLT que é obrigatória, ela passa a ser o quê? Dispositiva, supletiva, facultativa e até mesmo afastável impégios. Até mesmo afastável impégios pela negociação coletiva. Isso o ano passado com o advento da reforma trabalhista. Agora vem essas duas MPs e promove a inversão das fontes, colocando novamente a situação de supremacia do ajuste individual escrito. Mas nós sabemos que isso é precário por prazo determinado. Quando, se tardar muito, vai até 31/12, que a própria lei estabelece, e volta novamente a supremacia do negociado em face, ou do negociado sobre o legislado. Eu estava muito feliz, professor Daniele, com aquela decisão do Lewandowski, porque a decisão do Lewandowski fez, principalmente nos embargos declaratórios, fez um ajuste, uma adequação no sentido de não afastar o sindicato de cena, que o empregador Claro. e o empregado celebrassem, né, o ajuste expresso, individual, e remetesse para o sindicato. Depois, em 4 dias, o sindicato estaria novamente em cena para fazer os acordos ou, eventualmente, a convenção coletiva, principalmente os acordos coletivos. Agora, a notícia que nós temos, professor, é que hoje já existe cerca de 7 milhões de acordos individuais acordos coletivos celebrados com o sindicato. Ou seja, o sindicato está participando da cena, mesmo que o Supremo Tribunal Federal o tenha eventualmente afastado. A notícia que eu tenho hoje dos jornais, da Folha, do Estadão, e creio que também os professores puderam constatar, é que existe um grande número de acordos coletivos celebrados com o sindicato, mesmo após o advento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Qual é a leitura que nós podemos fazer em relação a isso? É que as empresas estão mais prudentes. As empresas estão mais prudentes, sabendo que pode cair no colo delas, obviamente, ações trabalhistas ou mesmo uma atitude ou um inquérito civil do Ministério Público do Trabalho. Exatamente, porque nós sabemos que a segurança jurídica reside no âmbito da negociação coletiva. E essa negociação coletiva ela é necessária, ela não pode ser posta de lado, ainda que, no caso emergencial, haja um entendimento do Supremo Tribunal Federal transitório. Concordo com a sua opinião em relação à decisão do Lewandowski, que organizava, de certa forma, aquela dinâmica reproduzida na MP que tentava reverberar um pouco do articulado que já era previsto na CLT, por exemplo, quando cria a estabilidade provisória para as pessoas para os trabalhadores que estão flexibilizando a nível individual, quando gera a obrigatoriedade de trabalhadores que possuem uma franja salarial obrigatoriamente serem objeto, né, serem trasladados aí para uma negociação coletiva. Então, tudo isso é uma reprodução do que poderia ser, o que deveria ser a verdadeira negociação coletiva. E todo mundo sabe que essa segurança jurídica tão desejada pelas empresas reside nessa negociação coletiva. Em novos moldes, obviamente, porque a reforma trabalhista modificou muito isso, e claramente, dentro desse contexto, nós vamos encontrar sindicatos mais representativos mais ágeis, que vão ter condições de responder a essa demanda, e outros menos. Professor Enoch, tem uma pergunta aqui destinada ao senhor, que é a seguinte, eu vou fazer a transmissão dela agora. Professor Enoch, quando você diz que a crise do corona revelou novas formas do trabalho, você quer dizer que ela escancarou o fato de que certos tipos de trabalho precisam de proteção, como, por exemplo, o Uber, os autônomos, ou você quer dizer que a crise demonstrou novas formas de controle, subordinação antes desconhecidas? Na verdade, essa pergunta ela tem duas respostas, digamos, simultâneas e na mesma direção. Perdão, foi o Davi, tá? O Davi Rocha que fez a pergunta, só complementando. Okay. Tá certo. Então, Davi, respondendo a sua pergunta, eu acho que nós temos duas situações. Primeiro,
nós temos que valorizar e valorizar muito essas pessoas que estão dando aí a sua vida para que muitos outros possam ficar em casa. Então, esses trabalhadores que agora estão sendo vistos com outros olhos, na verdade, eram trabalhadores muitas vezes invisíveis, né? Que a sociedade via muito pouco esses trabalhadores. Hoje nós estamos olhando com outros olhos alguns trabalhadores, como os entregadores, o pessoal das plataformas digitais, o pessoal da saúde, até mesmo o pessoal que trabalha hoje, infelizmente, nós temos uma grande demanda nos cemitérios, tá? Então, algumas categorias que antes eram quase invisíveis, hoje estão sendo muito valorizadas e com toda a razão. Ao lado disso, nós temos também novas formas de trabalho que apareceram e estão sendo e serão muito mais valorizadas, que são justamente o trabalho, o teletrabalho, o home office, o trabalho nas plataformas digitais, os trabalhos pelas fintechs, os trabalhos intelectuais dos trabalhadores do conhecimento da informação, e surgiram outras formas de trabalho, e eu não tenho muita dúvida de dizer que essas categorias estão inaugurando um novo direito do trabalho. Então, a própria subordinação jurídica, o conceito da subordinação jurídica, para mim, está sendo alterado, porque, de primeiro, a subordinação jurídica ela permitia ou exigia que as ordens, as instruções eram emanadas diretamente para o empregador em relação ao empregado. Agora não. Agora basta a adesão desse trabalhador numa plataforma digital. Então, o empregador à distância vai fazer análise de todas as circunstâncias daquele empregado, e se ele for acolhido naquela plataforma digital, é como se fosse uma subordinação por adesão. Desde que ele tenha os outros elementos do vínculo de emprego, nós vamos ter que reconhecer, tá? Então, vamos pegar o exemplo do Uber. Então, o Uber, a partir do momento que o trabalhador do Uber vai à plataforma e faça a sua inscrição, sua adesão, ele passa por todo um critério de avaliação pelo empregador, e a partir do momento que ele recebe o ok para começar a trabalhar, e que ele tenha outros elementos de fixação do vínculo, como, inclusive, até o poder diretivo do empregador que se manifesta nisso. Então, o empregado do Uber, por exemplo, ele tem o poder de fiscalização é exercido sobre ele, o poder de controle é exercido sobre ele, o poder disciplinar é exercido sobre ele, na medida em que, se ele recusar 2 ou 3 chamadas, ele pode ser desligado, recebe uma pena e, eventualmente, depois ele pode ser desligado. É como se estivesse perdendo o emprego, tá? E, a partir do momento que a Califórnia, né, que é o berço do empregador Uber, né, que a Califórnia reconheceu o vínculo empregatício por meio do estado da Califórnia, tanto que a Uber foi condenada para o pagamento de uma multa lá em decorrência dos anos que ela ficou sem registrar os trabalhadores. Então, quem somos nós aqui no Brasil, né? E após uma decisão também do Tribunal Constitucional francês, que também reconheceu o vínculo de emprego do motorista da Uber, então, se o próprio país de origem e outros países estão reconhecendo, com base nesse novo direito do trabalho, oriundo da telemática, oriundo da comunicação via satélite, então, eu não tenho dúvida que aí começou um novo tipo de subordinação jurídica. Ok, professora Daniela? Nessa subordinação jurídica, o senhor acredita que existe um poder oculto diretivo do empregador nessa relação de trabalho, do empregado motorista de Uber, que foi o caso mais clássico, que a gente já tem, inclusive, muito material, muita produção científica sobre o assunto? Existe ou não existe esse poder oculto diretivo do empregador nesse contrato, dessa relação de trabalho que, em princípio, é reconhecida dessa forma? Para mim, eu não tenho mais dúvida, professora Daniela, que existe assim um poder diretivo
mas para mim não seria oculto, seria manifesto, tá? Manifesto. A partir do momento que ele disponibiliza um canal de adesão, é como se fosse um contrato de trabalho por adesão. Então, o empregador ele disponibiliza vários cargos, coloca via satélite nas plataformas digitais e ele começa a analisar todas as propostas. A partir do momento que ele analisa aquelas propostas, como se estivesse fazendo uma seleção dos seus empregados. Obviamente, ele tem vários requisitos. O veículo, a pessoa, a CNH, a idade. A partir do momento que ele analisa tudo isso e libera a possibilidade daquele trabalhador iniciar o trabalho com aquele app, então, para mim, já está estabelecido o primeiro vínculo, o vínculo empregatício. E o contrato também tem uma função distributiva. O contrato de trabalho ele também distribui a renda. Esse tipo de economia, essa economia compartilhada, ou essa parceria, me parece uma grande fantasia, porque, na realidade, essa empresa não está fazendo essa distribuição, o contrato de trabalho não está sendo realizado, e isso prejudica, encadeia toda uma questão de subsistência, não só de subsistência, que nós estamos observando agora, porque essas pessoas estão diretamente afetadas pelo fato da circulação estar sendo, da restrição de circulação de pessoas, e eles estão, portanto, numa situação extremamente desprotegida e às vezes, em situação de não ter alimentos, e é muito triste tudo isso. Então, realmente, é o caso da gente pensar e sacramentar. Acho ótimo que você tenha uma visão de que o poder não está nada oculto, ele está expresso, ele está bem visível. Estão presentes todos os elementos. Estão presentes, não tem nada oculto, está tudo lá. Nada oculto, nada oculto. Eu vou fazer uma nova relação. É uma nova relação de trabalho. Claro. Eu vou fazer uma última pergunta e depois passar, então, a palavra ao professor Bertier, que vai tecer comentários a respeito do direito coletivo relacionado à pandemia. Mas a última pergunta é do Ricardo Ricciardi, e ele fala: professor Enoque, sendo facultativa a contribuição sindical por parte do trabalhador, não estaríamos diante de distorção da legislação vigente, tornando obrigatória a submissão do acordo individual firmado com a empresa? O sindicato vai defender com o mesmo vigor aquela que, para ele não mais contribuir, aquele que para ele não mais contribui? O final está meio truncado, mas é assim que está escrito. Perfeito, professora. Eu entendo, eu já venho defendendo há um bom tempo, que nós temos que valorizar, nós temos que fazer um turning point no Brasil. Esse turning point, esse ponto de inflexão, ele tem que corresponder à valorização do trabalhador. Não dá para continuarmos com uma legislação que só desvaloriza o trabalhador. Então, chegou o momento de nós valorizarmos o trabalho e, ao mesmo tempo, valorizarmos o sindicato. Porque a inexistência de sindicato cria um vácuo legal que não é bom para o trabalhador brasileiro. Só analisarmos a situação dos trabalhadores norte-americanos. Hoje, um trabalhador bancário norte-americano, ele não tem a quem recorrer, porque não tem sindicato dos bancários hoje nos Estados Unidos. Então, se ele tem um problema de assédio, se ele tem qualquer problema na empresa, ele tem uma grande dificuldade, porque lá a justiça é muito cara. A justiça é muito cara. Então, ele tem que buscar um sindicato, buscar um advogado e entrar com a class action para tentar ver se tem outros trabalhadores na situação idêntica dele para fazer valer os seus direitos. Então, se cria um vácuo legal, a ausência também do sindicato. E é por isso que nos Estados Unidos o índice de sindicalização hoje está em torno de 7%. Agora, no Brasil, o índice de sindicalização já caiu para 12,5%. Era 19%, hoje está em 12,5%. Isso porque nós temos aí uma clientela que é muito refratária ao sindicato, que são jovens, né? Que prefiram para as redes sociais. O setor feminino também, que hoje constitui 50% do mercado de trabalho no Brasil, é um pouco refratário ao sindicato também. Mas o sindicato é uma instituição que é importantíssima
Tanto que tem um artigo na Constituição Federal, o artigo 8º, que o sindicato chama de seu, justamente pela grande valorização que os constituintes deram ao sindicato. Agora, respondendo diretamente essa questão, eu entendo também que, muito embora tenhamos a contribuição agora facultativa, mas que todos deviam contribuir para o sindicato, não apenas o associado, como o não associado, porque essa é uma questão de boa-fé objetiva. Questão de boa-fé objetiva, questão de lealdade, questão de solidariedade, e também a própria função social do contrato coletivo, porque não fica bem um trabalhador pagar todas aquelas contribuições para ser contemplado com as benesses da negociação coletiva e o companheiro dele do lado receber as mesmas benesses e não contribuir com nada. Então, isso fere um pouquinho a boa-fé objetiva, a função social do contrato, o princípio da solidariedade. Tá? Então, é por isso que eu defendo que todos os trabalhadores da empresa têm que pagar essas contribuições, não apenas os filiados, como também os não afiliados. Alguns países já fazem com que somente os trabalhadores filiados que são contemplados por aqueles instrumentos normativos. Se as coisas continuarem no Brasil, talvez a gente chegue mais para frente, mais ou menos nessa divisão. Essa divisão não é boa nem para o trabalhador, nem para o sindicato. Então, espero, professora Daniela, que nós temos uma equipe agora, que é capitaneada pelo ministro Ives Gandra Filho, que está analisando, né, uma reforma sindical no Brasil, e eu espero que, sinceramente, que nós tenhamos propostas no sentido de organizar os sindicatos para que eles tenham condições de sobrevivência no Brasil. Porque na situação que está, nós corremos o risco do desaparecimento de um grande número de sindicatos e chegaremos à situação de não representatividade sindical de grande parcela dos trabalhadores no Brasil. Algo tem que ser feito para a gente mudar essas coisas, para valorizar não apenas os trabalhadores, como também os sindicatos. É perfeita a sua resposta. Inclusive, eu tenho um entendimento de que as relações de trabalho elas estão todas fulcradas a partir da reforma e no porvir nas negociações coletivas, sempre levando em consideração o caráter progressista da norma trabalhista, que atende ao disposto no artigo 7º caput da Constituição Federal. Dito isso, as perguntas se encerraram assim, momentaneamente direcionadas para o professor Enoque, então eu vou passar a palavra ao professor Berthier, que tecerá os comentários pertinentes em relação ao direito constitucional do trabalho. Muito obrigado, professora. Obrigado, professora Daniela. Boa noite de novo a todos. Boa noite ao professor Enoque, meu grande amigo. Professora Fernanda, boa noite também. Excelente estar aqui debatendo com vocês. Boa noite a todo mundo que está assistindo. É uma honra, é um prazer. Temos aí 174 pessoas que eu estou vendo, que bacana. Vou dar minha contribuição aqui para as nossas conversas. Eu acho que o Brasil, de fato, enfrenta uma crise terrível, como o mundo inteiro enfrenta. Agora, o Brasil, a meu ver, mantém alguns dados muito próprios dele, né? Nós temos sempre uma Constituição vigente, mas nós sempre tentamos fazer com que ela se adapte ao que a gente precisa, né? A Constituição de 37, a nossa mais autoritária, falava até na suspensão da Constituição. Não era nem estado de sítio, não. Era a suspensão da Constituição. Claro que era o ditador do momento que podia afastar a Constituição quando isso fosse necessário. Por mais que o Brasil seja um Estado democrático de direito e tenhamos melhorado muito, essa nossa cultura de afastar a Constituição, quando achamos que ela atrapalha, a meu ver, ela ainda existe, né? Eu vou arriscar dizer, não vai dar para aprofundar isso agora, que os nossos governos todos, pós-88, pode botar aí Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, os nossos governos todos, perante a Constituição vigente, adaptaram ela aos projetos de governo que tinham. Isso explica o número enorme de emendas constitucionais. Ou seja, nós emendamos muito a nossa Constituição porque a respeitamos pouco, né? E como queremos dar uma certa aparência de respeito formal, a gente muda, né? Ou seja, nossa Constituição muda mais que o Código Civil. Resultado, eu acho que aqui temos um problema sério, né?
o Brasil, no fundo, tem uma certa descrença em sua Constituição. Ele não aposta que vá encontrar soluções nela. E isso se reproduz, a meu ver, nessa pandemia, né? Essas duas medidas provisórias, a meu ver, são filhas dessa ideia. Olha, é uma crise e a Constituição não dá conta dela. Temos medida provisória. Agora, notem, a medida provisória, ela prestigia a negociação individual. Se olhar a 927, eu diria que ela prestigia a negociação individual e os variantes extraordinários. Você pode marcar férias com pouca antecedência, você pode botar a pessoa para teletrabalhar, enfim, é uma medida provisória que abre espaço para os variantes extraordinários e para uma ampla negociação individual. A 936, né, prestigia também muito negociação individual, né, para fim de suspensão do contrato de trabalho, para fim de redução de jornada. Resultado, eu acho que ficaram esquecidos preceitos como o do artigo 8º. Em negociação coletiva, o sindicato participa. O artigo 7º, 26, reconhecimento de acordo coletivo, convenção coletiva. No fundo, eu concordo com o Enoque. Essa é uma crise que vai mudar muita coisa. Não sei o que vem por aí, mas vamos mudar. Eu acho que sim. Essa crise trará mudanças. Mas eu acho que uma coisa está perpetuada, que é essa nossa postura de não apostar tanto nos termos da Constituição. Ela nos soa como insuficiente. Repito, por que nossa Constituição é tão emendada? Por que nossa Constituição sofre tantas mutações constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal? Nós estamos toda hora mudando ou o texto dela ou a interpretação dela. Por quê? Porque estamos fazendo com que ela se adapte ao que a gente enfrenta segundo nossas perspectivas. Por exemplo, quando o Supremo declarou as MPs constitucionais, e declarou, Enoque tem razão, em vários momentos os ministros apontaram lacunas. A Constituição não tem resposta para isso. Eu acho que tem a resposta sim, né? Lá se fala em redução de salário via negociação coletiva, redução de jornada via negociação coletiva. Só que eu acho que as respostas não agradaram aos próprios ministros do Supremo, né? E aí não, tem uma lacuna. É muito curioso, né? Você às vezes vê lacuna porque a solução que você encontra, você não gosta dela. Você não a acata. Então eu acho que temos um problema sério e um dia teremos que resolver, porque a Constituição uma hora vai ter uma derrocada. Eu às vezes penso que o Brasil está chegando num ponto de esgotamento da Constituição de 88. De tanto emendado que vai virar uma outra. E não sei se uma Constituição tão boa quanto ela era quando nasceu. Então, assim, eu tenho muita preocupação com isso, com essa nossa postura de sempre achar que a Constituição, no que ela é expressa, não tem as soluções que precisamos. Então, emendamos, então mudamos a interpretação dela, ou até nos afastamos, né? Nota, o próprio Supremo, ele reputou as medidas provisórias, em geral, constitucionais. Se eu analisar bem, da 927, o que se afastou foi aquela vedação para os fiscais atuarem e a questão do nexo causal do Covid, né? Foram as questões afastadas, né? Mas de resto ela está valendo. E notem, eu acho que o direito do trabalho tem uma inegável dimensão coletiva, né? Eu tenho muita dificuldade em achar que empregado e empregador negociam individualmente de maneira tão fácil assim, né? É a tal história, né? O empregado conversa realmente com o seu empregador, negocia com ele, esse papo assim, olho no olho, né? No emprego doméstico isso existe. Aquela conversa olho no olho do empregado com o empregador doméstico. Na pequena empresa existe. Mas na estrutura um pouquinho maior já não existe mais. Você, empregado, fala com o teu chefe e o teu chefe é outro empregado como você que nem tanta coisa assim decide, né? Por isso que, na verdade, é importante coletivizar essas questões. Eu acho que essa crise tinha que ser enfrentada assim, com flexibilidade, sim. É a tal história, o direito, né, enfrenta as tragédias. E na tragédia, a solução que você escolhe é a solução ruim para escapar da péssima. Isso tudo é bem verdade, né? Não dá para ter visões românticas no direito. Agora, eu acho que era fundamental ter apostado na negociação coletiva. E vou dizer o porquê. Será que acontecerão negociações de cada empregado com seu empregador? Notem, digamos que o empregador tem 100 empregados e vai entabular 100 negociações individuais. Se fossem realmente 100 negociações individuais distintas, não chegaríamos nós a 100 resultados com algumas diferenças?
Um aceitou uma coisa aqui, o outro não chegou a tanto, né? Será que 100 negociações de uma só pessoa com outros 100 vai redundar em 100 resultados iguais? No fundo, essas negociações são intrinsecamente coletivas. O empregador vai acabar querendo um padrão, até para o RH dele funcionar. Ele não vai ter 100 soluções distintas com 100 empregados que ele tem, porque o ritmo de trabalho é um só. Então, notem, eu acho que essas negociações individuais, no fundo, não são individuais, são coletivas. Na essência, intrinsecamente, porque o resultado vai ser um resultado único na empresa. Eu jamais vi um caso onde tais negociações se deram e, olha, foram 40 negociações, das quais 10 acabaram de um jeito, 20 de outro, 10 do outro. Elas acabam igual. Realmente. Então, assim, até que ponto é uma negociação individual? Se o resultado é o mesmo, né? Ora, se o resultado é o mesmo, é fundamental dar uma dimensão coletiva, que é o que a negociação coletiva tem. E nesse ponto, eu acho que as duas MPs mostram uma certa antipatia pelo sindicato. Alguém pode ponderar, mas como fazer uma assembleia a essa altura do campeonato? A tecnologia pode ajudar nisso, né? Talvez fosse uma fronteira a desbravar agora. Usar a tecnologia para que trabalhadores conversem, né? Acertem ponteiros e notem, né? Se não tem sindicato organizado, monta uma comissão de negociação, como a lei de greve permite, né? Resultado, eu acho que teria sido muito importante que tais MPs apostassem na negociação coletiva, não numa negociação individual, que, a meu ver, não chega a existir. Aliás, essas MPs também têm lados que eu acho perversos. Por exemplo, as tais férias que o empregador vai impor, né? Férias, né? Férias, então, qual é a lógica delas? Você avisa 30 dias antes para o empregado se organizar, já que o empregador marca a época. Artigo 135 da CLT. Você recebe 2 dias antes para você implementar o que você planejou. Com mais 1/3, porque sobrou mais tempo para você, você não está à disposição do empregador. Essa é a mecânica das férias. Eu sou avisado com antecedência para me organizar, recebo antes, recebo mais. Ora, como são as férias da MP927? Eu sou avisado 48 horas antes, 1/3 vai ser pago depois com o 13º, e o valor das férias vai ser pago no 5º dia útil mês seguinte, como se fosse um salário normal. São férias realmente? Né? Férias sem uma comunicação com antecedência boa, férias sem pagamento antecipado, sem 1/3? Vou dizer uma coisa para vocês, eu gosto muito do Padre Vieira, dos sermões dele, né? O Padre Vieira falava que os tributos devem ser como a morte para todo mundo, para ser suportável. Falava o Padre Vieira, tributos devem ser como a morte. Os humanos são todos mortais. Isso minimamente torna ela a morte suportável. Assim devem ser tributos. Aí vem a pergunta para vocês. Será que numa empresa grande algum CEO vai ter férias assim? Agora? Ele vai ter férias assim? Ele vai receber o aviso um pouco antes, vai receber o valor das férias no mês seguinte, 5º dia útil, e o 1/3 vem com o 13º? Ou ele não tirará férias agora e mais à frente irá a Paris? Porque se uma empresa der as férias da 927 para muita gente, incluídos altos empregados, eu vou dizer, tá bom, vou cogitar de aceitar isso, porque foi para todo mundo. Agora, se isso for só para o chão da fábrica, eu acho profundamente injusto. E a injustiça é um dos traços do nosso país, né? Nós nem sempre percebemos essas questões, né? Vai ser para quem esse regime? Vai ser para o chão da fábrica? Né? Eu acho tal história. Se for para pensar nisso... Isolamento social, não é, Bertinha? Como é que é isso? Férias e isolamento social? Que tipo pois de é, que né? higiene que existe nessas férias? Pois é. Você está em férias e assim, resultado, eu acho, e aqui claro que eu sei que o Supremo já me atropelou antes de eu falar, né? Mas eu estou dizendo só o seguinte, até porque tem muito aluno ouvindo, né? Uma das coisas mais importantes de uma geração nova é preservar senso crítico, né? É desconfiar das ideias, das decisões, né? Até para se preparar um futuro melhor para esse país. Então eu vou dizer a vocês que eu acho que dessas MPs, a parte que eu realmente gosto é a parte onde se fala em intervenção do Estado. Aí sim. Essa era uma hora em que o Estado tinha que entrar em campo para ajudar trabalhadores, para ajudar a empresa. Aí sim.
Eu acho que na MP 936, o que me agrada nela é a presença do Estado. Se bem que eu tenho uma crítica, né? Crítica a como isso foi feito. Por quê? O Brasil tem um sistema único de assistência social, que envolve União, estados, municípios e o próprio DF. É o tal do federalismo por cooperação. Pessoal, quem tinha que habilitar as pessoas a receber esse benefício eram os municípios, que estão na ponta, que têm capilaridade com as áreas carentes, que sabem lidar com gente que não tem conta bancária. Então, o caminho seria a União Federal, com a musculatura financeira, dar o dinheiro. A Caixa fazer o pagamento e só. Agora, a concessão tinha que ser municipal, porque só os municípios têm proximidade com essa pobreza que existe nos cantos desse país. Aí sim. Agora, o que fizeram com a Caixa Econômica Federal? Quer dizer, a União quis jogar o jogo sozinha. Eu, União, vou pagar, então minha empresa pública cuida disso. Ah, mas o fundo de garantia está lá. Fundo de garantia é dinheiro que fica depositado na Caixa. Interessa a um banco ter dinheiro depositado. Mas uma grana que entra e sai não pesa tanto para um banco. E a Caixa não tem trato para lidar com populações tão excluídas assim. Então, assim, o Brasil parece que não foi uma federação nessa hora. A União, ao ter o dinheiro, entregou para a empresa pública dela como se a Caixa tivesse a condição de avaliar essas situações. As filas estão formadas. Então, assim, eu acho que a MP acertou no benefício assistencial pago, mas errou no procedimento. É como se a União quisesse jogar o jogo sozinho, quando municípios existem para isso, né? Por fim, uma última colocação, só para fechar minha fala sobre o Uber, que eu não resisto, né? Para mim, o Uber e qualquer aplicativo desses, por que gera vínculo de emprego? Claro, inscrever-se lá só não. É fundamental que aquele ser humano que lá se inscreveu trabalhe com a pessoalidade, e é ele que vai estar dirigindo o carro. Onerosidade vai estar lá, não eventualidade. Se ele fez uma corrida na vida, não é emprego. Agora, onde vai nascer a subordinação? Essas plataformas, elas são indutoras de comportamento. Elas não dão a ordem, mas induzem conduta. Se você ficar mais tempo ligado, você oportuniza mais suas chances de ser escolhido para fazer a corrida. Se você faz corrida no Natal, quando todo mundo em casa, você marca ponto. Se você se dispõe a lugar que ninguém vai, você marca ponto. O próprio programa da plataforma, que não dá ordem para ninguém, é um indutor de comportamento. Olha, se você fizer corrida no Natal, ponto para você. Faz corrida em área que ninguém vai, ponto para você. É uma subordinação que vem de logaritmos, né? De algoritmos, desculpem, algoritmos. A plataforma, ela cria uma lógica que induz o comportamento. E claro que a base é a precificação, porque o preço é baixo. Eu sei que eu estou cobrando uma carga horária grande do sujeito. E, aliás, quanto mais gente trabalhar para aplicativo, mais baixo vão pagar por isso. Então, para mim, o vínculo tem tudo a ver com essa subordinação que vem de um sistema montado para induzir condutas. A tecnologia manda nas pessoas, ainda mais quando são necessitadas e estão em situação de desemprego. Estou pronto aqui para as perguntas, pessoal. Bertinha, muito obrigada pelas suas palavras maravilhosas. Você, obrigado. Como sempre, com o seu super fã-clube, os alunos te amam. Nós todos... É recíproco. É recíproco. Eu tenho várias questões que pontuar a respeito do direito constitucional e vou lançar uma pergunta já em relação à hermenêutica jurídica da nossa própria ciência do direito do trabalho. Como a gente consegue organizar, harmonizar essa decisão da ação direta de constitucionalidade 6363 com o nosso DNA de direito do trabalho, que sim tem flexibilização no meio, mas que sim necessariamente através da negociação coletiva. O que fazer com isso, de acordo com a nossa Constituição? Podemos colocar em risco o contrato social? Isso também não é uma forma de gerar uma insegurança jurídica perante o estabelecimento e preservação do Estado Democrático de Direito? Que impacto a gente pode pensar em termos de longo prazo de direito constitucional vigente no nosso país com esse tipo de decisão marcando as páginas do Supremo Tribunal Federal? Bom, eu acho o seguinte, quando eu olho para a história do Brasil, os nossos sistemas constitucionais não duram muito. Nós temos esse traço em nosso DNA,
né, não duram muito. Eu tenho muito receio de que a Constituição de 88, né, esteja numa fase final, né? Tenho muito receio disso, porque dos produtos constitucionais nossos, acho que foi o melhor, e o melhor com uma vantagem larga, de longe, né? Então me preocupa muito esse distanciamento da Constituição. E acho que o Supremo Tribunal aqui federal, de certa maneira, dá uma contribuição dele nesse sentido, né? Quando ele tem essas interpretações que eu particularmente não gosto, né? Por exemplo, o Lewandowski, eu entendi o que ele quis fazer. Né? Eu acho que ele percebeu que a MP ia ser declarada constitucional e que os sindicatos vão chegar para lá maior. E o que ele tentou foi um chega para lá menor. Olha, esse prazo de 10 dias é para o sindicato entrar no jogo. Mas eu confesso a você que eu acho que assim era melhor ter ficado na cidadela da Constituição. Olha, a MP está tirando os sindicatos, então ela é inconstitucional. Porque assim, a solução dele, eu entendi por que ele fez, né? Foi uma solução habilidosa, arguta, bem elaborada, mas assim, ia ter o contra-argumento, que até usou Alexandre de Moraes. Mas peraí, eu celebro um acordo e não sei se ele vale, porque pode ser que o sindicato venha a impugnar mais à frente, e acho o seguinte, Daniela, a gente não passa borracha nesses fatos que aconteceram, né? Eu acho que o erro já está cometido, né? A Caixa Econômica já tem as suas filas formadas, o acordo individual celebrado, e o que eu acho é o seguinte, muitos acordos individuais vão ser questionados. E um argumento vai ser o que eu disse, foram negociações individuais? Sim. Então como é que 100 resultados são iguais? Isso vai gerar uma insegurança. No fundo, essa MP, a meu ver, ela atrai essa natureza coletiva que é imprescindível, né? E por isso, a meu ver, não vai dar certo. E acho o seguinte, acho que o Covid vai ter sido vencido e na área trabalhista ainda estaremos falando disso. Porque vão vir as ações, os recursos, as execuções. Porque, nota, eu acho que a gente já errou, né? A gente já errou gravemente e não acho que haja reversibilidade nisso. O caminho de volta desses erros é longo. Acho que por muito tempo, vão ter ações discutindo isso. Olha, o empregador falou para mim, ou você aceita essa situação aqui de uma redução salarial, ou você vai acabar mandado embora. Ou seja, eu acho que o erro está cometido já, né? Vamos ter muito trabalho pela frente para sair desse lugar onde nos encalacramos. Sim, isso é lamentável que tenha ocorrido, também concordo com as suas observações e entendo que existe uma mácula, já existe um precedente aí que provavelmente vai ser reutilizado daqui para frente, e isso é um temor. Agora, o outro temor isso pode afetar o ambiente de negócios do nosso país dentro de um contexto onde uma Constituição é flexibilizada? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil caminha, né, para se mostrar um país inseguro. Isso eu acho que sim, né? Porque, de alguma maneira, né, nos falta essa crença na Constituição, né? Vamos lá, eu sou professor de constitucional e vou agora dar uma arriscada, né, violenta, né? O que é a Constituição? Né? É uma lei suprema, é a Carta Maior. A Constituição, ela se sustenta no quê? Né? Ela se sustenta na crença que as pessoas têm nela, no apoio que as pessoas dão a ela. Né? Então, quando uma Constituição começa a não ser mais merecedora dessa crença, ela sucumbe. Né? E esse é o problema do Brasil hoje. Né? Nós estamos apostando pouco na nossa Constituição e isso abre uma porta muito perigosa. Né? Eu diria a você o seguinte, às vezes, né, vou dizer uma coisa para você, toda vez que alguém, quando aplica o direito, sempre encontra soluções que acha maravilhosas, eu desconfio. Porque provavelmente essa pessoa está levando em conta as próprias percepções de mundo. Ao interpretar o direito, eu sempre concluo algo que eu adoro. Ora, o direito impõe alguma coisa. Se eu interpretar o direito com algum grau de lealdade, vão ter soluções que eu não vou gostar, mas vou ter que respeitar. Esse é o caráter externo a todos nós do direito. Né? Então, eu diria que nós precisamos, a meu ver, né, tentar resgatar ou criar esse sentimento constitucional. Olha, a solução que a Constituição dá não é a melhor, mas é a que está na Constituição. É por esse caminho que nós vamos.
Porque senão você caminha para o vale tudo, e vale tudo gera insegurança, né? Eu acho que o Brasil, nesse ponto, dá um mau exemplo, né? Exato. E repito, por exemplo, uma coisa que me preocupa no Supremo, as várias mutações constitucionais. Toda hora muda a interpretação do mesmo artigo, né? Isso, para o sujeito da esquina que tem formação jurídica, a impressão que ele tem é que a Constituição não tem grande significado, né? Então, eu acho que sim, que eu acho que a gente caminha para soluções que eu acho muito arriscadas, né? De dizer, olha, o Brasil é um país onde vale o poder, vale a força, não vale a Constituição. Isso me preocupa, né? Eu acho que a gente... E no Covid, de certa maneira, as nossas soluções, a meu ver, estão distanciadas do caminho que a Constituição... A Constituição, eu já vi uma pessoa, a Constituição não tem solução para isso. A lei maior é analítica e principiológica. Até de estado de sítio fala. Então, solução não tem. Agora, é fundamental usar e vê-la como um limite, né? Eu sou membro do Ministério Público, eu sempre procuro me policiar para isso. Eu tenho limites, né? Claro. Em relação, professor Bettier, a um participante que fez aqui uma pergunta concreta para você. Professor João Batista, dentro do que o senhor falou sobre o fenômeno da mutação constitucional pelo STF e da insegurança jurídica gerada, gostaria de saber qual seria a orientação do MPT para os empregadores que não têm sindicatos ativos, fora do ambiente de fábricas ou de empresas com CEOs, como em microempresas e EPPs, a empresas de alimentos, salões de beleza e pequenos comércios sem dinheiro em caixa para sequer pagar férias e verbas rescisórias. Eu acho que a saída... Nota, vai que não tem sindicato. Perdão, pergunta da Laura de Moraes, tá? Tá ótimo, vai lá. Então, olha só, Laura, vai que não tem sindicato. Não é porque não há sindicato que não dá para coletivizar a negociação. É só montar uma comissão de negociação. O importante é o empregador perceber que ele tem que ter uma fala única com cada empregado e ter uma resposta única deles. Porque se a resposta for única, vai ter um contraponto. O que eu sempre falo é o seguinte, se eu chamar um trabalhador numa sala e perguntar para ele, meu amigo, você topa uma redução de jornada, com redução de carga horária, nesse país com milhões sem emprego? E o colega dele acabou de sair da mesma sala sem falar nada. Se eu chamar um a um na sala, evidentemente que o empregado vai dizer, olha, eu não vou me dar esse luxo de dar uma opinião minha, porque se eu for mais exigente de colegas meus, meu emprego está a perigo. Então esse que é o ponto. Eu acho que qualquer empregador que quiser agir com a lealdade negocial vai dimensionar essa questão coletivamente, porque o que o empregador, no fundo, quer é dar uma solução ao problema dele. E para ter uma solução, tem que ser uma solução homogênea para cada contrato que ele tem. Então, me parece que o caminho aqui é uma negociação. Outra coisa, mediação no Ministério Público do Trabalho, né? Se associar com demais empregadores para, nesse aspecto, não concorrer e sim dar uma solução única, né? É a tal história, notem. Tem uma tese que eu já ouvi por aí, essa eu não concordo mesmo, né? E é uma tese que até o alvo dela é desprestigiar de vez a dimensão coletiva. É quem fala assim, olha, o objetivo comum de todos nós é sair da crise. Então, se há um objetivo comum que nos une, dá para negociar tudo individualmente. Isso me parece ingenuidade, né? Quem vê o filme Titanic, vê o naufrágio, vê o que se passa em crise, né? As pessoas correm para os mais variados lados. Então, me parece... Tem gente tocando violino, né? Pois é. Tem gente tocando violino, exatamente. Então, me parece que a saída, Laura, qual é? É você dar a dimensão coletiva possível. Uma comissão de trabalhadores, uma reunião com todos eles, mediação do Ministério Público, falar com o seu adversário na concorrência, que é empregador como você, e dar uma solução uniforme para não concorrer na tragédia. Eu acho que tem caminhos para isso, mas o caminho não é a microscopia de um caso concreto. Muito obrigada pela sua resposta. Temos uma outra pergunta de Cristiane Rocha. A legislação trabalhista e os sindicatos operam bem nas empresas grandes tradicionais. Se a base da economia brasileira é constituída de pequena e média empresa, quais transformações no sindicato na legislação devem ocorrer para atender essa parcela de empregados? Eu acho que aí a sua resposta já foi dada, mas ela gostaria de ter um enfoque mais precisamente sobre a possível reorganização, uma possível reforma da organização sindical, imagino.
Eu acho que ela tocou num ponto que aí sim é pecado dos sindicatos. Eu acho que os sindicatos cometem um pecado político. Eles não têm uma boa autocompreensão do que eles são, né? A gente conversa com uma liderança sindical e ele se diz: eu represento trabalhadores. Tá bom, verdade. Mas eu sempre falo para eles: meu amigo, trabalhador tem família. Tem pai, tem mãe, tem irmão, tem primo, tem amigo. E essas pessoas votam. Essas pessoas consomem. Essas pessoas têm cidadania. O sindicato nem sempre tem a compreensão do poder que ele pode ter para além das questões trabalhistas. Ele tem que perceber que ele agrega pessoas pelo trabalho. Mas essas pessoas não são pontos isolados no mundo. Essas pessoas têm família, têm amigos. Essas pessoas, e quem elas conhecem, votam, consomem. Um sindicato, a meu ver, na liberdade sindical, ele pode usar esse instrumento para orientar e falar em quem ele acha que vale a pena votar numa eleição, aonde não se deve comprar, né? E aí, se o sindicato perceber que a união dessas pessoas, mundo afora, faz a força, ele vai perceber que é importante também buscar agregar quem é de pequena empresa. O mal dos sindicatos, às vezes, é que eles têm uma concepção cartorial deles mesmos. É o arrecado, contribuição do filiado, negocio, negociação e ponto final. Numa sociedade democrática, um sindicato tem um papel que vai para muito além da questão trabalhista. Ele nasce lá, mas expande para além, porque expandido para além protege melhor o trabalho. Então, eu diria a você que fez a pergunta, que eu acho que você tocou num ponto que é um pecado dos sindicatos. A empresa é pequena, mas é fundamental o sindicato estar presente lá, porque ele é um ponto de agregação de quem vive do trabalho, né? Eu sempre falo o seguinte: essas pessoas que vivem do trabalho, elas são uma garantia no seguinte sentido, né? O capitalismo, para ser viável, ou ele se vale de autoritarismo ou de democracia. Na democracia, vai ter lei trabalhista, porque o trabalhador vota. Eu acho que qualquer capitalismo sem lei trabalhista, alguma base autoritária tem. Porque se houver democracia, o trabalhador puder votar, falar e opinar, ele vai se defender. E vai intuitivamente ver que tem que agregar. E ao agregar, vai chamar mais do que os colegas dele. Porque as pessoas votam e consomem. Então, os sindicatos podiam ter uma concepção melhor do que eles podem ser para ver a força que eles podem exercer. Existe um amadurecimento implícito nessa nova concepção, que seria um corporativismo, digamos assim, onde os sindicatos poderiam estar participando a nível institucional de decisões mais importantes e pudessem ter esse diálogo já na fonte, né? Não necessariamente afastados, criando essa burocratização da negociação coletiva, que impediu que eles fossem colocados na linha de frente dentro dessa negociação coletiva no âmbito da pandemia. Esse é o ponto. Se os sindicatos estivessem dentro do diálogo institucional, eles não estariam burocratizados. Ao contrário, eles serviriam para justamente desaguar essa demanda, porque vários acordos individuais, óbvio que eles são coletivos no final. O impacto é coletivo. E sendo o impacto coletivo, o ramo do direito adequado é o direito coletivo, o direito sindical. Não tem como. Então, é o ator principal, o sindicato, deveria estar ali. Eu acredito também que seja o futuro. E tem que ter um amadurecimento e uma cultura maior de associativismo, né? Por parte de todos os trabalhadores, nesse sentido, de contarem com essa instituição, com essa associação para representar seus interesses legítimos. Eu vou ver aqui, tem uma outra pergunta em relação ao trabalho de subordinação algorítmica. Aqui, boa tarde, Breno, para o professor. Em relação ao trabalho por aplicativo, seria possível cunhar um termo como subordinação algorítmica? Muito interessante o conceito de indução de conduta como forma de demonstrar subordinação. Olha só, Bruno ou Breno? Deixa eu ver aqui. Bruno, o nome dele é Breno, olha só, Breno. É exatamente o que eu falei. Eu acho o seguinte: eu acho que a CLT acertou há décadas atrás quando não conceituou o que é subordinação, mas disse que ela tem que estar no contrato de trabalho. Subordinação é o coração do contrato de trabalho. Os elementos outros são importantes, mas esse é o elemento-chave. E eu falei para vocês o que eu estou te dizendo, Breno. Eu acho que essas plataformas
o que faz dela empregadoras, eu não trabalho com, trabalho para o Uber, o que faz dela empregadores é que aquele programa no qual você não fala com ninguém, lá do Uber, quando você trabalha como motorista, ou pode ser o iFood também, por mais que você não fale com ninguém, aquele programa tem regras, repito, que induzem comportamento. Eu sei que eu não fixo o preço da viagem, que o preço é baixo. Então eu sei que eu tenho que pegar muita viagem para ganhar dinheiro. Para pegar muita viagem, eu vou ter que atender um padrão que o programa me programa. A verdade é essa. Resultado, o sujeito ele sabe que se ele fizer corridas que ninguém quer, lugares que ninguém vai, isso vai acabar fazendo com que ele consiga mais corrida. E repito, né, é um ciclo infindável. Quanto mais gente entrar nesse tipo de trabalho, menor será o preço pago. Porque a lógica é essa. A lógica é essa. E, evidentemente, se você partir para o vínculo, você rompe essa questão que eu acho perversa. Né? Porque, no fundo, é um processo de infindável desigualdade. Quem é dono do aplicativo vai ficar cada vez mais rico e quem trabalha nisso vai ser um contingente cada vez maior sem ganhar quase nada. Não tem distribuição de riqueza, é óbvio. É muito claro isso. Eu vou passar a bola para o professor Enoque. Vem uma pergunta assim. Gostaria de saber a visão dos professores sobre o futuro do direito do trabalho diante das recorrentes tentativas de deslegitimar seu próprio caráter protetivo e constitucional com essas medidas provisórias e até mesmo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em eventuais ações diretas de inconstitucionalidade sobre partes da reforma trabalhista. Vocês enxergam uma retomada protetiva pós-Covid ou uma ida ladeira abaixo daqui para frente, levando em conta o posicionamento do atual governo e STF? Muito bem, professora Daniela. Essa questão, qual o nome do... Luísa, é uma pergunta da Luísa Perbeles. Sim, sim. Ok. Bem, Luísa... Vocês têm que me lembrar. Ok, tá certo. Bem, Luísa, o que eu posso responder é que já é passada a hora de nós termos uma mudança no direito do trabalho. Já passou a hora de uma maior valorização no direito do trabalho. Porque, como o próprio professor Bertier estava dizendo, em relação ao capitalismo, o capitalismo ele só sabe acumular, mas ele não sabe distribuir. E nós vivemos num país de miseráveis, infelizmente, onde 1% dos brasileiros detém 30% do PIB. O Brasil é o país mais desigual do planeta, nos 1% da população, que detém 30% da riqueza nacional. O Brasil é o país mais desigual do mundo, nesse 1%, e é o terceiro mais desigual do mundo nos 10% da população. E hoje nós estamos voltando para o mapa da fome. Então, 90 milhões de pessoas no mundo passam fome, dos quais 9 milhões são brasileiros. Além do mais, 54 milhões de brasileiros, 54 milhões de pessoas no Brasil, de uma população de 200 milhões de pessoas, estão no Bolsa Família. Ou seja, 25% da nossa população está no Bolsa Família. Nós temos hoje que os contratos por prazo determinado no Brasil virou uma exceção. Virou uma exceção. Nós temos 33, nós tínhamos, né? Porque hoje nós temos mais de 2 milhões de desempregados. Antes da pandemia, nós tínhamos 33 milhões de trabalhadores com carteira assinada contra 40 milhões de trabalhadores na informalidade, trabalhando por conta própria, microempresários. Então, desses 33 milhões com carteira assinada, temos hoje 31 milhões. E as duas MPs que foram feitas, elas atingiram aquilo que é mais carente no direito do trabalho no Brasil, ou seja, no ramo do direito do trabalho, que é atrasado, é medieval, não leva em consideração os princípios principiológicos da Constituição Federal, ou seja, no direito individual, principalmente na rescisão do contrato de trabalho. Nós temos a denúncia vazia do contrato de trabalho, porque o artigo 7º da Constituição, inciso 1º, ele não foi regulamentado até agora. E nós não pudemos,
o Brasil, ele, por meio do presidente Fernando Henrique Cardoso, ratificou a Convenção 158 e depois denunciou a 158 lá para a OIT. Então, hoje, nós temos um direito do trabalho, no direito individual do trabalho medieval, onde não existe qualquer motivação para dispensa. Eu concordo com o professor Bettier, porque é o ramo mais sensível do direito do trabalho. Porque o empregador, quando ele apresenta uma proposta, o empregado da iniciativa privada, qualquer coisa, ele está na rua, porque não tem proteção. É diferente. Se nós tivéssemos uma MP como a 927 e a 936 na Europa, é um pouco diferente, porque na Europa a dispensa ela só pode ser feita de forma motivada, porque lá o direito ao emprego é como se fosse o direito de propriedade. Então, para um empregador mandar embora hoje na Europa, tem que ser motivado. Então, é por isso que a dispensa coletiva hoje nos países da União Europeia é mais fácil do que a dispensa individual. A dispensa coletiva lá é mais fácil que a dispensa individual. Então, já passou da hora de nós, no Brasil, regulamentarmos essa dispensa imotivada. Agora, após a pandemia, é um bom momento para se falar nisso, para começar a valorizar um pouco mais o direito individual do trabalho, colocando o direito individual do trabalho em linha com a principiologia constitucional, da mesma forma que o direito do trabalho estatal. Então, os servidores, por que todo mundo no Brasil quer ser servidor público? Justamente porque tem garantia. Tem estabilidade, tem garantia. E hoje a dispensa tem que ser o quê? Motivada. Tem que ser motivada. Então, o direito individual do trabalho no Brasil ele é medieval porque nós não temos nenhuma proteção para o trabalhador. Justamente naquilo que lhe é mais caro, que é o emprego. Porque depois da família, o que é mais importante para a pessoa humana? É o seu trabalho, é o seu emprego. Tá? Então, o capital, ele não tem limite. Nós não temos limite para o capital. E, além do mais, além de não ter limite para o capital, existe uma defasagem tributária. No Brasil, não se tributa patrimônio, não se tributa dividendo. Então, esse 1% da população que já tem 30% do PIB, daqui a pouco vai ter 50% do PIB e a gente vai ter 100 milhões de pessoas no Bolsa Família, se nada for feito no Brasil. Então, já passou da hora de fazermos alguma coisa e o Estado, né, o governo federal, né, junto com a sociedade civil, com os sindicatos, com as organizações sociais, as ONGs, Ministério Público, Poder Judiciário, todas as organizações sociais, e a doutrina, as faculdades, né, os pesquisadores, todos nós aí nas academias, é o momento de nos unirmos no sentido de fazer chegar esse clamor ao empresariado, justamente no sentido de nós começarmos a transformar o direito do trabalho, no sentido de uma maior proteção e sobretudo, maior valorização para o trabalhador brasileiro. Muito obrigada, professor Enoque. Sim, me parece urgente uma refundação do direito do trabalho, visando essa versão clássica e garantista, e não a que está sendo agora posta em prática através de certas políticas, que é justamente esse novo direito flexível do trabalho, que ficou mais estranho ainda durante a pandemia, em função dessas flexibilizações individuais, com medidas provisórias visando essa desburocratização imediata para justamente manter esse emprego e essa renda, que é louvável, óbvio, mas que tem que ser feito de acordo com a Constituição, principalmente levando em consideração a questão da segurança jurídica, não só para as partes envolvidas, como também do próprio Estado democrático, do próprio contrato social nosso, né, do nosso país. Dito isso, eu vou passar a palavra para a professora Fernanda Mendes. Já de início,
pedindo que faça uma fala breve, porque a gente já tem um adiantado aqui da hora, e também que aborde os aspectos mais práticos. A Fernanda é militante, é uma advogada brilhante, mexe também, mas que tem uma prática muito forte do direito do trabalho e que pode trazer questões mais práticas para a gente. Primeiro, boa noite a todos. Obrigada, Daniela, professora Daniela, pelo convite. Obrigada, professor Bettier, Enoque, a todos os 150 presentes, além de nós três. 158. Então tá, preciso atualizar aqui. Mais uma boa noite, prazer estar aqui conversando com vocês nessa troca de ideias. Eu, na verdade, fui escutando o que o professor Enoque, o professor Bettier e todos nós falamos aqui sobre essa questão toda do sindicato, as questões de, na verdade, a grande flexibilização que se fala isso desde eu não sei nem quanto tempo já tem que se fala nessa questão toda da flexibilização do direito do trabalho, na flexibilização do direito trabalhista e nessa questão da representatividade do sindicato, que realmente é uma grande questão que a gente vê aí no dia a dia, porque, assim como o professor Bettier falou, realmente o sindicato falha na postura que poderia ter perante os empregados, perante a própria empresa. Então, muitas vezes, eles acabam perdendo, o sindicato acaba perdendo a força até por não ter uma união entre eles mesmo, quer dizer, uma unidade, uma conduta muito semelhante, uma conduta mais ativa e obviamente, uma conduta que seja política, sim, mas política num sentido de defender efetivamente as ideias, de defender efetivamente a classe que representa. Não é muito o que a gente vê, infelizmente. Sobre essas questões práticas, né? Então eu vou pegar um pouquinho do que foi dito aqui, comentar. O que me chama bastante atenção é essa questão, por exemplo, dos acordos individuais, né? Então, eu acho que realmente não vai ter um acordo individual que acaba sendo um acordo coletivo. Eu acho que pior ainda do que isso, não chega nem a ser um acordo coletivo, porque o sindicato, no que a gente está vendo hoje, eles estão acolhendo, em sua maioria, a gente tem um ou outro sindicato, talvez alguns sindicatos aqui do ABC Paulista, por exemplo, que são um pouco mais duros na queda, vamos dizer assim, tem um pouco mais de poder de barganha, enfim, eles acolhem, sim, a pura letra da MP. Então, é mais do que não ter um acordo individual. O acordo individual, no que a gente está vendo agora dessa fase toda da pandemia, ele não só não existe, como o acordo coletivo ele também não está existindo. Então, a partir do momento que você fala, mas olha só, o sindicato ele vai se manifestar em 10 dias, ele pode não concordar, no caso do individual. Normalmente ele já concordou com o coletivo, que não é um coletivo, é simplesmente um modelo em que se pega todas as características da MP e tudo que a MP determina, coloca-se no papel e toca o barco. Então, assim, o que a gente vê é acordo individual, e sim, a gente vai ter certamente muito problema lá na frente em relação a reclamações trabalhistas, justamente porque a gente não tem como fazer uma assembleia, a gente não tem como reunir todo mundo, então a gente faz um acordo individual, manda para esses empregados e a gente fala, mas é todo empregado que consegue assinar, digitalizar, que consegue imprimir e que tem à sua disposição alguma tecnologia efetiva, ou até mesmo aqueles empregados que são empregados que não estão tão acostumados assim com a tecnologia
os jovens, né? A gente tá mais, a gente me inclui como jovem agora, estamos mais acostumados. Então, como que vai ser feita essa assinatura? A gente vê que, na verdade, assim, a gente está aceitando o WhatsApp. Ó, concordo. É isso que acontece. Então, essa questão toda da MP, se pode, se não pode, se o empregado ele efetivamente tem um poder de barganha ou não, ele já não tem no dia a dia normal. A verdade que a gente tem é essa. Ele já não tem. Tem muito pouco. Depois da reforma trabalhista, por mais que vá o negociado sobre o legislado, mas é um negociado enfraquecido, porque é uma classe enfraquecida. Então, talvez a questão do negociado versus o legislado pudesse funcionar se a gente tivesse, inclusive, uma origem do direito do trabalho um pouco diferente. A gente já nasce com o direito do trabalho num governo populista. A gente já nasce num direito de trabalho com uma característica amplamente ambivalente. E que até hoje, até me chamou a atenção uma das perguntas aqui, que falou assim, sobre essa questão do caráter protetivo. O caráter protetivo, o que a gente tem no direito do trabalho no Brasil, e aí falando muito especificamente daqui, não só aqui, mas, enfim, o que a gente vê é uma grande... Assim, esse caráter protetivo, ele existe dentro do que é básico e necessário do próprio fundamento do que é o direito do trabalho. O direito do trabalho é um direito social. O direito do trabalho, ele lida com partes que estão desiguais. Então, obviamente, ele vai ter um mínimo caráter protetivo. O que é muito diferente de se dizer, o que se repete e se repete e se repete, e a gente vê que advogados repetem, muitas vezes magistrados repetem, a gente vê amplamente repetido que o direito do trabalho tem esse caráter todo protetivo. As MPs e o que está acontecendo agora com a gente na pandemia, nada mais é do que a demonstração, a síntese do que sempre existiu, do que existe, infelizmente, no direito do trabalho. É um direito que protege ambos os lados. É um direito que é feito também para agradar e para fazer concessões. É um direito que por mais que o correto seria que a paz, né, a questão toda da pacificação social, ela pudesse vir com o direito do trabalho, não é o que a gente vê. A gente vê uma insegurança jurídica enorme, como o professor Bettier falou sobre como muda o entendimento dos artigos da Constituição. E a gente não muda simplesmente porque a gente está mudando de ideia ou porque a gente está mudando do que é um consenso de justiça ou algo do gênero, não. A gente muda hoje em dia, o STF, né, muda também hoje em dia por questões de pressões políticas e mais do que pressão da sociedade. E quando a gente fala de sociedade, a gente está falando de quem nunca estudou direito, de quem é informado muitas vezes pelo que o vizinho manda. Então, quando o professor Bettier fala em descrença, e ele fala em descrença da Constituição, sim, concordo em absoluto, também não discordaria, não ousaria discordar do professor Bettier, mas concordo em absoluto porque acho realmente que a pressão que se sofre, que o tribunal até sofre hoje em dia, política da sociedade, de lobby e tudo mais, o direito do trabalho fica extremamente enfraquecido. Né? Então, quando a gente consegue ver que as próprias questões mais sólidas da Constituição, elas acabam sendo relativizadas, quem dirá um direito que veio para agradar gregos e troianos, e assim, isso na época que ele era mais protetivo. Hoje em dia a gente está falando de uma política neoliberal que é
amplamente isso, acho que hoje em dia é indiscutível. Se antigamente se discutia que era uma tendência ou não era uma tendência, hoje em dia acredito que é difícil se sustentar que não, né? E dentro dessa ideia toda dessa política neoliberal, não se tem o que falar mais tanto de protetividade, o enfraquecimento do sindicato. O enfraquecimento do sindicato é nítido, é claro, né? Então, essa questão toda até do acordo coletivo, do acordo individual, da MP, que quando teve, eu percebi isso muito, né, com as empresas, com os clientes, enfim, todo mundo causou um pouco de furor essa questão, meu Deus, mas agora eu vou precisar da permissão do sindicato. Não está funcionando na câmera. Gente, na prática, no dia a dia, continua tocando barco. Não vai fazer diferença. Mesmo ligando a câmera, não está aparecendo. Não vai fazer diferença. Não faz diferença simplesmente porque o sindicato já poderia se opor. Não se diz exatamente o que acontece depois que você mandou a solicitação lá para o Ministério da Economia, com a assinatura do empregado. Se o sindicato se opor, o que vai acontecer? Se simplesmente realmente o empregador vai pagar, ou isso vai ficar discutido, vai ser discutido e vai existir mais um limbo jurídico aí que o empregado acaba pagando e depois vai lá para a Justiça do Trabalho e fala, olha, ele não me pagou, ele também não me pagou e eu fiquei aqui sem benefício e sem salário. Quer dizer, o que eu vou fazer, né? Quando na verdade sobra pouco para o sindicato, sobra pouca chance para o sindicato efetivamente negociar. Número 1, porque grande parte dos empregados entram dentro da possibilidade do acordo individual, né? Falamos dos empregados mais carentes, entram dentro do acordo individual. Número 2, porque o sindicato vai nesse momento inviabilizar o recebimento de um auxílio, de um benefício do Estado que o governo tá oferecendo para o empregado, e a representatividade dele. Será que esse empregado depois ele vai lembrar disso e vai querer se sindicalizar? Se ele já tem um grande problema em relação a isso hoje em dia? Então, enfim, eu acho que de uma forma geral, o que a gente está vendo agora com as MPs, o que a gente está vendo de representatividade de sindicato, o que a gente está vendo da possibilidade ou não possibilidade do empregado poder negociar individualmente, o que não acontece. Já não acontece. Acontece isso, gente, com banco de horas? Com acordo individual de banco de horas? Acontece uma negociação individual efetiva? Não acontece. Por que com o acordo individual do MP vai acontecer na hora que o empregado está com a corda no pescoço? E que muitos empregadores também estão com a corda no pescoço, né? Então, aqui a gente está falando do lado do empregado, mas, obviamente, tem também uma questão de vários empregadores que realmente precisam. Como a gente também sabe que vai existir aquele que vai surfar a onda. Tem muita gente que vai surfar a onda. Professora Fernanda, tem uma pergunta para você. Quando se vê um cenário de pandemia, onde todos são surpreendidos com grande parte das atividades econômicas paralisadas, empresas tendo que antecipar férias coletivas que sequer estavam esperando, comprometendo todo o seu fluxo de caixa, fornecedores e clientes inadimplentes, produção que não escoa, o que se espera que os sindicatos negociem além do que está previsto na medida provisória? É exatamente isso. O que sobra? O sindicato ele vai dizer assim, olha, então agora eu vou negociar que você obrigatoriamente tem que pagar, por exemplo, a Bolsa Auxílio, né? O auxílio, seja de 30%, seja de 10% quando não é obrigatório, enfim, para esse empregador. O empregador vai falar, não, eu não tenho a menor condição, então eu vou mandar embora. Então eu vou ter que dispensar. Hoje em dia, a gente sabe que a dispensa em massa, ela pode acontecer de uma forma
depois da reforma, a dispensa em massa, ela ficou mais simples de acontecer do que Queria fazer um parágrafo depois sobre a 477A, que eu acho que é importante o Berthier e o Enoch pontuarem a respeito da visão, um, internacional, Enoch, e dois, constitucional, Berthier. Então, essa é a questão. A gente está vendo que muitas vezes os dois polos estão numa necessidade extrema, quer dizer, é o empregado que precisa do benefício, é o empregador que, se não houver a redução ou a suspensão, ele vai ter que mandar embora, ele vai dispensar esse empregado, né? O empregado, obviamente, eu prefiro isso a nada, porque vou ficar desempregado, não só no meio do momento que eu não vou conseguir um outro emprego, como também quando isso passar, o mercado vai estar absolutamente devastado. Então, ele não, a previsão dele ser reempregado, dele conseguir um novo emprego, é longo prazo. Então, quando eu falo aqui que o sindicato ele simplesmente acolhe, não é por uma questão simplesmente porque o sindicato não está se importando ou que o sindicato não quer atuar, mas é porque realmente sobra pouco, falta esse efetivo poder de barganha do sindicato. Muito difícil na prática, Fernanda. E com essa nova modificação, essa última decisão do Supremo Tribunal Federal, antes de passar a palavra para o professor Berthier e professor Enoch, para comentarem o 477A no que diz respeito à dispensa coletiva do trabalho, eu queria te fazer uma pergunta em relação à retirada do artigo 29 da MP 927, a que trata da Covid como sendo uma doença ocupacional, podendo existir essa característica. Como está sendo isso na prática? As empresas estão dispensando, deixaram de testar, existe um isolamento, como as empresas estão reagindo no dia a dia em função dessa modificação, esse afastamento de comprovação de nexo causal em relação ao contágio do coronavírus? Eu acho que aí tem duas questões. Uma questão é que a gente vê uma diferença de postura entre o Brasil e alguns outros países, como a Itália, por exemplo, como a Espanha, que foram países que foram muito atingidos, né, com o Covid. Diferença mesmo de postura em relação ao zelo, ao cuidado com o ambiente de trabalho, com o empregado. Por que isso? Porque na Itália, por exemplo, existiu um acordo, foi feito um acordo com a participação dos sindicatos e tudo mais, para que exista como se fossem algumas regras que todo mundo deve cumprir, né? Então, assim, são coisas básicas que o empregador, né, e os empregados devem cumprir no seu dia a dia de trabalho, e aí envolve desde o presencial até, né, até o trabalho remoto, até o teletrabalho, e que tenha, na verdade, a grande preocupação desses dois, e da Espanha também, em relação à locomoção, principalmente do empregado, é uma preocupação na manutenção da saúde desse empregado. É uma preocupação com o distanciamento, é uma preocupação com a quarentena, né? Que as pessoas efetivamente respeitem a quarentena. E aí o professor Berthier pode nos falar, porque certamente ele está até aqui de trabalho justamente por conta disso, né? Pelo ambiente do trabalho, a gente não vê uma grande preocupação, pelo menos a MP, pelo contrário, ela tentava dispensar um pouco essa preocupação com a saúde do empregado, com a saúde do ambiente de trabalho. Então, óbvio,
recebo muito bem o afastamento do STF em relação à fiscalização, em relação à necessidade que se tem. Esse, na verdade, é um momento que precisa, sim, que o empregado tenha essa tutela, que é uma tutela de cuidado com a sua saúde, né? Então, que as empresas, essas empresas que são de serviços essenciais e que, então, os empregados, eles têm que trabalhar presencialmente, que eles tenham todos os EPIs, a luva, a proteção, né, que eles sejam preservados, enfim, da melhor forma. Ainda assim, óbvio, eles não vão estar, ninguém está fora da possibilidade de contrair o Covid, né? Colocar o Covid diretamente como uma doença do trabalho é complicado, mas retirar também é inviável. Porque óbvio que aquele empregado que pega o transporte público, óbvio que aquele empregado que está no dia a dia, que faz a entrega, que faz o delivery, que trabalha no mercado, ele tem muito mais chance de contrair, de ser contaminado do que qualquer um de nós que estamos aqui dentro das nossas casas, fazendo o nosso trabalho, trabalhando normalmente. Então, eu acho que o grande problema que vai existir nessa questão da contaminação do Covid, as empresas, elas estão sim, né, pelo menos é o que eu consigo enxergar, existe sim essa preocupação de proteger, tentar evitar, né, com que o empregado ele fique efetivamente exposto. O que não é uma determinação efetivamente da MP, mas certamente o afastamento aí do artigo 29, ele trouxe uma preocupação a mais para os empregadores, porque os empregadores ficaram, opa, peraí, então agora eu tenho mais essa questão para me preocupar, porque pode ser que isso depois caia na minha conta, falando grosseiramente, né? Mas a questão é como é que vai ser feita, como é que a gente consegue fazer a prova disso, né? Então, você tem lá o nexo causal, a necessidade, como é que você vai efetivamente comprovar se isso foi do trabalho, se isso não foi do trabalho. Eu vejo que acho poucas empresas vão querer emitir CAT, por exemplo, ou assumir, ou colocar, dar algum indício de que isso efetivamente é uma doença que foi contraída no dia a dia do trabalho. Então, eu acho essa parte muito nebulosa, assim, a gente realmente não sabe ainda como que os juízes vão se posicionar, como que a doutrina vai ler, enfim, eu acho que isso é realmente uma das grandes partes, talvez a maior insegurança jurídica que a gente tenha nessa questão toda da proteção do empregado, das leis, das normas enfim, geral, seja de proteção ao trabalho, seja de remuneração, né? Essa questão da doença, porque como se faz essa prova? Se você coloca essa prova para o empregador, difícil. Se você coloca essa prova para o empregado... Existe uma tese de nexo causal presumido. Já ouviu falar? Nexo causal presumido, colegas, juízes de São Paulo, pessoas muito sérias estão defendendo isso. Eu acho justo em algumas atividades essenciais. Está ligado à atividade essencial? Não tem como. Não tem como uma pessoa que está diretamente no front, que é um funcionário da saúde, não tenha um nexo causal presumido. Isso é óbvio. É a pessoa que é motorista de ônibus, a pessoa que... Agora, o problema da ampliação das atividades essenciais que foi realizado agora através do último decreto, é um outro porém nessa história, que também eu gostaria que fosse debatido aqui agora. Não sei se vai dar tempo, são tantas questões, são 15 para as 7 já, o nosso debate estava previsto até as 7, mas está fluindo tanto que... E as questões são inúmeras, mas vamos tentar comprimir um pouco. Então, agora eu vou passar a bola para o Enoque, para ele falar um pouco sobre o 477A, da dispensa coletiva do trabalho, qual o enfrentamento em relação às convenções da OIT, a 87 e a 98, e principalmente a essa 158 que está represada lá no STF. Bem, professora, quanto à dispensa
Quanto ao 477A da CLT, que coloca a dispensa coletiva no mesmo nível da dispensa individual, isso já agride uma diretiva da União Europeia, se não me engano, a diretiva número 75 ou 95. Tá? Eu entendo que a dispensa coletiva é um instituto diferente da dispensa individual. Muito embora alguns doutrinadores falam que é a mesma coisa, eu entendo que a dispensa coletiva é um instituto do direito coletivo, justamente pelo impacto social que ela causa na sociedade, os efeitos deletérios que ela causa na sociedade. Por isso que ela tem que ser tratada de uma maneira muito especial. Isso, na União Europeia, é feito, inclusive já existe alguns países já regularam a dispensa coletiva, no sentido de que, se o empregador dispensa 10% da sua força de trabalho, já seria dispensa coletiva. Por exemplo, uma empresa tem 100 empregados. Então, se ela dispensar 10 empregados, já é dispensa coletiva e ela, no caso, ela teria que realizar previamente a negociação coletiva com o sindicato da categoria profissional. Então, na União Europeia, nos 27 países da União Europeia, essa diretiva, como ela é obrigatória para todos eles, não existe dispensa coletiva sem a prévia negociação coletiva. No Brasil, o Tribunal Superior do Trabalho, votando naquele caso da Embraer, ele deixou sinalizado. Houve uma espécie de signaling, tá? do Tribunal Superior do Trabalho em relação à impossibilidade da negociação coletiva sem a prévia negociação coletiva. Inclusive, nesse voto do TST, que foi da lavra do ministro Maurício Godinho, ficou muito claro lá que o TST já não aceitaria, a partir daquela data, a partir daquela decisão, que foi uma decisão paradigmática, dispensas coletivas que não fossem precedidas da negociação coletiva. Então, como no Brasil nós temos o Instituto, a possibilidade, né, do controle, né, o controle difuso e o controle concreto em relação às normas, vai ser muito difícil. Eu não cheguei a analisar concretamente essa matéria no tribunal. Não tive ainda a oportunidade de analisar diretamente. Assim, concretamente, esse dispositivo legal é inconstitucional, claramente, né? Sobre isso também eu gostaria de ouvir o Bertier rapidinho, porque a gente tem que encerrar. O nosso próximo webinar vai abarcar tudo isso, vamos reunir todo mundo de novo, porque os assuntos são inúmeros. Okay. Vamos falar de responsabilidade civil, vamos falar da doença ocupacional e de vários outros temas. Mas responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva do empregador. Assim, um pouco, né? Mas porque o adiantado da hora. E o Bertier tem que sair também para dar uma outra aula. As pessoas têm outros compromissos. Eu tenho aula 19 também. Uma questão que qual o salário, né? Então, qual o salário? Está falando de redução salarial, redução de 25, 50, mas eu calculo esse 25, 50 sobre o quê? E quais benefícios vão entrar, quais benefícios não entram? Enfim, assim... Benefícios amplamente. Benefícios têm que ser interpretados de forma ampla. Esse negócio de... assim... Transporte, a gente vai dar uma... Dia, agora, então, é uma infinidade de opções e de possibilidades diferentes e que tá absolutamente tudo no ar, assim, enfim. Só para concluir a minha resposta, professora Daniela, eu já vi algumas decisões no sentido de reintegrar trabalhadores que passaram por dispensa coletiva. E não foi uma, não, foram algumas, tá? Que está caminhando no sentido da inconstitucionalidade material desse artigo. Ok? É claro. É evidente. Muito obrigada, professora Nock. Exatamente, inconstitucionalidade. Bertier, quer somar algum comentário ao Enoque? Estão perguntando sobre as atividades essenciais também. Não sei o que seria melhor falar, talvez passar para outro assunto, para encerrar, falando sobre essa ampliação de atividades essenciais. Se isso seria constitucional, em última análise, e, obviamente, aí, fazendo um cruzamento com preservação da saúde do trabalhador, se isso não seria uma forçação de barra. Vou falar então sobre atividades essenciais. Eu acho que o que a gente vive hoje nesse assunto,
que é mais um tema de constitucional e administrativo que respinga em trabalho, o que a gente vive hoje é o chamado Estado inconstitucional de coisas. Por quê? Porque o Brasil tem uma estrutura federativa e se alguém for fazer a leitura da Constituição, o que se impõe ali é o federalismo por cooperação. Ou seja, era essencial que com o Covid chegando, União, estados e municípios orquestrassem uma atuação conjunta. Nada mais seria do que o SUS especificado para o Covid. Tão simples quanto isso. Ou seja, essa era a exigência constitucional para a União, estados e municípios. Que se implementasse a máxima potência, o tal do federalismo por cooperação, o que demandava a União implementar uma política nacional sintonizada com políticas regionais, sintonizadas com políticas locais. E o que se assiste é uma guerra de atos normativos, né? Que apenas confundem as pessoas. Então, eu acho que nós estamos numa situação muito lamentável. Quer dizer, qual é o decreto inconstitucional? A questão é pior, é de um Estado inconstitucional de coisas, né? Porque, na verdade, para o empresário, para o cidadão, a situação fica nebulosa, com as informações contraditórias, conflituosas, desconexas, que são expedidas, né? Então, esse é um problema que até, na minha humilde opinião, dava margem até para uma DPF. Uma arguição de descumprimento, de preceito fundamental, e o preceito é o federalismo por cooperação. É uma ofensa à Constituição que as esferas do nosso Estado não conversem quando pessoas morrem. Minha opinião é essa. Muito complexo mesmo, essa falta de harmonia entre os poderes, esse diálogo que não está existindo. Enfim, isso só piora também a nossa situação diante dessa pandemia, dessa tragédia que nós estamos todos vivendo. Dito isso, eu vou, então, encerrar a nossa webinar. Foi um sucesso. São 138 pessoas assistindo claramente durante toda a exposição. Maravilhosos expositores. Gostaria de agradecer individualmente ao professor Enoque Ribeiro dos Santos, a sua participação foi muito valiosa, uma honra para nós a sua participação, contar com a sua presença aqui. Professor João Batista Bertier, nosso coordenador também da pós-graduação. Foi uma honra. Direito e Processo, uma honra. Professora Fernanda, muito obrigada pela sua participação, pelos seus comentários, pela sua contribuição nesse lado prático e em toda essa visão. Já estamos aqui com várias pessoas pedindo, por favor, mais um webinar sobre a questão da doença ocupacional. Já vi que vai ter outra, vai ser uma série delas, né? E, então, gostaria de agradecer também ao CCE, na pessoa da Amanda e do Rodrigo, que participaram ajudando e nos auxiliando aqui nessa webinar. Agradecer a todos os participantes, dizer que existe uma possibilidade de se aceder a um certificado pela PUC e os alunos da PUC que estão assistindo e, em função disso, queiram a atribuição de horas para o estágio supervisionado, também devem proceder junto ao CCE para a obtenção desse certificado. Então, gostaria de encerrar, então, com o meu muito obrigada e com uma grande satisfação e desejando que todos que retornemos aqui nesse momento para discutir mais assuntos sobre essa pandemia e, obviamente, a nossa matéria, que é o direito do trabalho. Muito obrigada por tudo, obrigada pela participação, um abraço especial. Espero que todos se encontrem bem de saúde. E essas são as minhas palavras. Se alguém mais quiser fazer uso da palavra para fazer algum agradecimento ou quiser se manifestar, por gentileza, fiquem à vontade. Só dar um tchauzinho mesmo, pessoal. Obrigado por tudo, foi uma honra. Até a próxima, pessoal. Abraço, Enoque, abraço, Fernanda, abraço, Daniela, abraço todo mundo. Que coisa. Tchau, Tchau, abraço. Tchau, Fernanda. Abraço. Tchau. Abraço. Muito obrigada.